Existe uma tendência dentro da educação em ciências, que é uma tendência cada vez mais importante, que é aquela de fazer com que o ensino ele tenha uma relação com a vida das pessoas e tenha repercussão para a formação de um cidadão, vamos dizer assim. Então a ideia básica do Projeto Água ela surge no seguinte sentido: será que a gente não consegue trabalhar com essa metodologia de problemas e mais no sentido de trabalhar com um problema que seja real para as pessoas que vivem e que ao trabalhar com um problema real, a gente acredita que a escola ela pode deixar um pouco de ser só uma ilustração, um campo de transmissão da cultura de saber, mas ela se tornar também um instrumento para ajudar as pessoas a pensarem sobre a qualidade de vida delas e a melhorar essa qualidade de vida. Quando a gente coloca os alunos para investigar alguns parâmetros físico-químicos da água ali, eles estão produzindo um conhecimento que não existia. Então, nesse sentido, a gente pode, acho que a longo prazo, pensar assim, num mapeamento dessas variáveis físico-químicas e também biológicas e outras dimensões que ele vier incorporar, que pode ser usado para subsidiar uma série de coisas, inclusive ações populares, sociais e tal. Então, essa é uma outra dimensão do projeto que eu acho importante. Quer dizer, tentar fazer a escola se tornar um local produtor de conhecimento. Em 2004, o projeto Água em Foco centrou-se mais na determinação de parâmetros físico-químicos de análise de qualidade de água e na avaliação de alguns cursos de água, da qualidade de água de alguns cursos da água de Belo Horizonte e adjacências. Nesse ano de 2005, nós ampliamos o estudo para análise de alguns aspectos mais relacionados com a biologia, que a gente chama de indicadores biológicos de qualidade de água. A gente procurou trazer contribuições de outros departamentos, de outras instituições, como o próprio ICB, para que a gente pudesse, então, alargar os nossos horizontes sobre a compreensão da água e da qualidade de água. E seria um estudo, como foi, um estudo relevante para estar sendo desenvolvido junto com professores e esses junto com seus alunos. A gente vê essa realidade, a gente que viveu, ao contrário dos nossos alunos, né, que eles têm essa visão mais integrada, a gente viveu dentro do nosso quadradinho ali um pouquinho. O que vai acontecer agora que a gente se une para tentar estabelecer relações entre o nosso conhecimento? Algumas coisas que a gente tentou desenvolver incluíram trazer pesquisadores da área de ciências biológicas para falar um pouco de como eles viam a questão da água, né, no nosso campo. Está trabalhando com os professores de formação inicial, né, então os licenciandos de Química, também trazendo um pouco desse conhecimento biológico e coordenando a equipe de licenciandos em Ciências Biológicas, ajudando eles na questão de estruturar o estágio nas escolas do Projeto Foco.
O trabalho realizado lá no instituto que eu tive foi acompanhar 2 alunos da prática de Química, o Giovanni e a Flávia, nas aulas que estavam passando para esses alunos de 2º grau com a professora Clarissa. Como eu trabalhei lá foi tentar juntar os conhecimentos de Química com conceitos que eu trazia de Biologia e demonstrar a aplicabilidade disso. Pegar a aplicação da Química no estudo biológico e mostrar isso de uma forma tranquila para os alunos. Se eu só acho na água caramujo e minhoca, eu não aconselho ninguém a beber essa água. Além da possibilidade de muita doença vindo com o caramujo, não tende a ser uma água bem oxigenada, tende a ser uma água bastante cáustica, né, bem básica. É a tendência natural lá. Então, a gente começou a participar no semestre passado, né, que foi quando a gente soube o que era o projeto e a gente fez o planejamento das aulas, né? A gente estudou sobre o tema e cada dupla fez o planejamento de uma aula específica de um tema que a gente ia trabalhar com os alunos no outro semestre. E aí depois a gente foi para a escola e aí a gente teve o apoio da Clarissa, né, que também conhecia já o projeto. A recepção foi legal, né? Porque para eles era novo, pra gente também, né? Mas eu acho que eles nunca tiveram oportunidade de ter uma atividade dessa na escola. E eles foram bem receptivos, a gente tentou enturmar com eles no primeiro dia, né? O pessoal deu atenção pra gente, não se sentiram muito incomodados com a gente na primeira aula, que eles tinham prova, né? Tudo parece que eles se enturmaram rápido com a gente. Eu tive, no Projeto Água, 2 turmas diferentes com estagiários. O projeto começou com os estagiários apresentando a importância da água hoje, que é um tema que alguns alunos até acharam, falar isso de novo, porque a água está todo mundo falando. Mas, à medida que foi desenrolando o projeto, eles viram que os aspectos que estavam sendo trabalhados ali, eles nunca tinham visto, eles nunca tinham pensado, nunca tinham aprofundado. E foi muito importante esse projeto, porque nas 2 turmas, essa questão de entender a interdisciplina de algum tema, entender que quando você estuda um aspecto daquele conhecimento, você tem que pensar no todo, a integração dos alunos, a participação dos alunos foi fundamental. Quando os nossos pais estudavam, um indivíduo que quisesse buscar conhecimento, ele teria que ir para a escola, ele teria que ir até o professor, porque o professor era a pessoa preparada para disseminar o conhecimento. Mas aí o que começou a aparecer? Bibliotecas, jornais, revistas, o rádio é uma coisa muitíssimo comum, TV hoje todos têm em casa, com raríssimas exceções, e o computador. Então a informação ela está em muitos lugares, e aí a internet veio consolidar isso. Então, o indivíduo que tem acesso a essas tecnologias de comunicação, ele tem acesso a uma gama de conhecimento muito grande. Não necessariamente esperando isso só do professor. O professor passa a ser aquele gerenciador que mostra ao aluno onde estão as informações, que ensina o aluno a buscar essas informações, que discute essas informações com o aluno, mas que não é a fonte de informação. Se ele não é mais informação, então nós temos que buscar uma nova identidade para o ensino médio. E aí se criou aquelas equipes de estudo que foram de onde surgiu os parâmetros curriculares nacionais. Esses parâmetros trazem 3 conceitos principais: a interdisciplinaridade, a contextualização e o terceiro, que é a formação de um cidadão, ou cidadania, ou como quiser. Para esse indivíduo aqui, se inserir na sua comunidade, ser um cidadão, estar inserido no contexto social, vem a necessidade de contextualização. Então, nós vamos discutir química em sala de aula, sim, porque essa é a nossa função. Mas que química nós vamos discutir? Uma química que esteja inserida no contexto do indivíduo para que ele possa se tornar um cidadão.